Olá, pessoal! Agora vamos iniciar com a aula de trajeto I. Aqui nesse módulo, pessoal, estamos falando de um assunto super importante, que é sobre as fontes de energia. Foi o que nós estudamos na aula passada. Hoje, pessoal, vamos dar continuidade na página 10. O que é que nós iremos fazer aqui na página 10 inicialmente? Vamos fazer uma reflexão sobre os nossos aprendizados a respeito da aula passada, que nós falamos sobre a energia, sobre os tipos de energia. Se você estiver com alguma dúvida, pessoal, você pode voltar tudo que nós estudamos aqui, ó. Eu passei aqui na outra aula, falei sobre as fontes de energia, sobre o uso da energia, tá certo? Vimos aí, né, diferentes tipos de energia, energia através do vento, através da energia movida pela água, certo? Vimos aí também o significado da palavra energia. Então, referente a esses assuntos que nós estudamos, vamos fazer uma reflexão aqui sobre os nossos aprendizados, tá bom? Como o nosso trabalho não foi desenvolvido em grupo, mas em si de maneira individual, então você vai se analisar de forma individual, de acordo com seus aprendizados na aula que tivemos na sexta-feira passada, tá bom? Como você se sentiu quando você aprendeu, né, o significado de energia, certo? E aí você vai escrever aí uma palavra, tá bom? Perceber o uso da energia elétrica, relacionar a energia elétrica com o cotidiano, identificar diferentes fontes de energia, identificar os diferentes usos da energia, desenhar as fontes de energia que considerei mais interessantes. E agora, pessoal, sobre esses assuntos aí que nós estudamos, você vai escrever aí nessa linha aí. Sobre qual assunto você ficou curioso para aprender mais? Nossa, eu queria aprender um pouco mais sobre esse assunto aqui. Aí você vai escrever aí, tá bom? Na página 11, concluindo também aí, pessoal, essa reflexão aí de aprendizado, né? Você vai escrever o que você aprendeu de mais importante em cada tema e qual foram as dificuldades maiores que vocês tiveram aí de acordo com cada tema. E o que é que você acha que você deve melhorar? Aí você vai escrever aí na página 11, tá bom? Terminando aí as reflexões. E hoje vamos continuar, pessoal, a falar de energia, mas hoje vamos falar da energia dos seres vivos. Você sabia que todos os seres vivos, eles precisam de energia para viver? Pois é, pessoal. Sem a energia, né? A energia, os alimentos, é o combustível do nosso corpo. Assim como o carro, para se locomover de um local para outro, necessita de um combustível, o nosso corpo ele não é diferente. Se a gente não alimenta a nossa máquina, né, que é o nosso corpo, ela também não vai aguentar aí desenvolver as funções do nosso dia a dia. Então, por meio da digestão dos alimentos, alguns seres vivos obtêm a energia necessária para manter as suas funções vitais. Nos seres humanos, a energia produzida a partir da alimentação é responsável pelo funcionamento do cérebro, pela atividade muscular, pelos batimentos cardíacos e até mesmo pelo crescimento do cabelo e das unhas. Quando tudo do nosso corpo vai bem, né, pessoal? A gente tem disposição para fazer as atividades do nosso dia a dia, o nosso cabelo, ele fica bonito, as nossas unhas, ela fica bonita. Então, o nosso corpo, quando ele funciona bem, reflete na nossa aparência, tá bom? Então, vamos responder aqui agora algumas questões, pessoal, referente aí à energia, tá bom? A primeira pergunta está perguntando aí: as plantas e os animais obtêm energia da mesma forma? Você acha, pessoal? Imagine aí agora uma planta e imagine um gato ou um cachorro, não sei, um animal. Você acha que
planta aí obtém energia da mesma forma que os animais? Olha, pessoal, eu quero que vocês entendam que as plantas, né, elas não se alimentam como os animais. Por quê? Os animais aí comem ração, né? Existem animais aí que comem alimentos balanceados, existem outros animais que comem também a mesma refeição que os donos da casa comem, né? Existem aí diferentes tipos de refeições aí que são aí administradas para os animais. Mas e as plantas? Elas fazem refeição? Elas se alimentam? Então as plantas, elas se alimentam, mas de uma forma diferente, tá bom, pessoal? Do que os animais. Então não é da mesma forma. Como é que acontece aí a alimentação das plantas? Então, as plantas, elas necessitam aí tanto da energia, né, do sol, da luz do sol, como necessita também dos nutrientes que vêm do solo, né, para sobreviver. Então, a forma de energia de um e de outro aí é totalmente diferente. É através do solo que a planta aí, ela extrai os sais minerais, a água, certo? Que é necessária aí para que ela venha sobreviver, tá bom? Então é diferente aí as formas de energia. Na questão 2, pergunta o seguinte: em quais atividades diárias é maior o gasto de energia de nosso corpo? E em quais atividades o gasto é menor? Então vamos pensar um pouquinho, pessoal. Eu quero que vocês percebam que quanto mais o nosso corpo se movimenta, se desenvolve, nós gastamos mais energia, nós gastamos mais caloria. Por exemplo, os meninos aí mesmo, quando jogam aí uma bola, né? As meninas quando correm, praticam aí uma atividade física, o que é que acontece? A gente soa, a gente cansa. Então, nessas atividades, pessoal, a gente tem aí um gasto maior de energia, certo? Existem outras atividades que a gente tem um gasto menor. Por exemplo, quando nós estamos dormindo, pessoal, o nosso corpo aí, ele tem um gasto de energia, mas um gasto menor do que quando nós estamos aí correndo, brincando, fazendo alguma atividade, exercitando o nosso corpo. Então, quando nós estamos dormindo, o nosso corpo ele está em repouso. Mas mesmo, pessoal, o nosso corpo, ele estando em repouso, ele precisa de energia para as funções vitais. Quais são as funções vitais que mesmo dormindo continua aí desenvolvendo o nosso corpo? Os batimentos cardíacos, né? As atividades cerebrais, a nossa respiração, a digestão continua trabalhando enquanto nós estamos dormindo. Então, tudo isso acontece, mas o gasto de energia é menor, tá bem? Vamos aí para a questão 3. Qual é a utilidade dos rótulos de alimentos? Quando nós vamos comprar um alimento, um determinado alimento, qual é a importância de no rótulo ali estar dizendo a quantidade de carboidrato, a quantidade de proteínas, né? Os ingredientes que foram utilizados para construir ali, né, para fabricar aquele alimento. Você pode fazer isso analisando aí na sua casa, pegar um biscoito ou pegar um salgadinho ou pegar aí alguma coisa. Qualquer coisa que a gente compra no supermercado, pessoal, ele vem com um rótulo identificando ali, né, os ingredientes, falando sobre as calorias daquele produto. É muito importante isso, entendeu? Porque através disso nós podemos avaliar aí a diferença entre as quantidades de proteínas, as quantidades de gorduras, as quantidades de carboidratos que existem em cada um desses alimentos. E a partir disso, pessoal, a partir dessas informações aí, nós podemos ver o que é que o nosso corpo precisa mais, né? E o que é que o nosso corpo precisa de menos.
Existem alimentos que nosso corpo não precisa em grande quantidade, mas existem outros alimentos que nosso corpo precisa em uma quantidade maior, porque ele alimenta o nosso corpo, traz aí nutrição e energia, tá bom? Eu não estou falando aqui de refrigerante, nem de doce, nem de chiclete não, pessoal. Estou falando de alimentos que nos trazem energia, tá certo? Aqui na questão 4 está perguntando o seguinte: quais são os principais nutrientes dos alimentos? Você sabe, pessoal, quais são aí os principais alimentos, os principais nutrientes dos alimentos? Quando a gente observa, né, as informações nos rótulos dos alimentos, nós temos que compreender aí os componentes que estão listados ou os nutrientes, né? Os nutrientes podem ter aí diversas funções, além também de fornecer a energia para o nosso corpo, tá bom? Então, de acordo com o nosso corpo, nós precisamos aí de determinado aí tipos de energia. Por exemplo, pessoal, alimentos de origem vegetal possuem mais fibras, doces possuem mais aí carboidratos, certo? Então nós temos que entender, certo? O que é que o nosso corpo precisa mais de acordo com o nosso gasto calórico, tá bom? Um nutricionista, pessoal, é um profissional, né? Que é muito utilizado para entender essa questão de energia, as coisas que o nosso corpo necessita, as melhores alimentações, porque ele é um profissional, né, que ele estuda, né, essa questão aí da alimentação, tá bom? E hoje, pessoal, a nossa aula de trajeto I, ela vai ficando aqui na página 12, tá bom? Então faça aí essa atividade, lembrando para vocês que o nosso corpo, ele precisa, certo, ser nutrido com alimentação boa, com alimentação saudável, com alimentação balanceada, nada de estar comendo aí muitas gorduras, muitas frituras, vamos ingerir aí, certo, pessoal, em bastante quantidades, frutas, verduras, legumes, grãos, tá certo? Porque assim vocês vão crescer aí mais saudáveis e vão ter aí mais vitalidade, tá bom? Tudo que a gente come hoje vai ter um reflexo quando nós formos adultos. Então, se tivemos aí uma alimentação boa hoje, o nosso corpo ele vai crescer bem nutrido e com isso nós vamos ter aí os reflexos lá no futuro, tá bom, pessoal? Quero deixar aqui um beijo para cada um de vocês e façam atividade aí com muito capricho e com muito interesse, tá bom?